Olá, pessoal. Boa noite para todos e todas. Nós já vamos começar daqui a pouquinho, já estamos esperando mais algumas pessoas entrarem. Nós tivemos hoje um total de 180 inscritos, né? Então, nós estamos fazendo a permissão de todo mundo para entrar na live. Para começar, eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês. É uma honra para nós estarmos aqui hoje, né, numa sexta-feira à noite, né, com tantos professores, e a gente espera que a noite seja boa para vocês, assim como a gente é, sabe que vai ser bem legal para nós, né? Então, como vocês viram aí no começo, né, que a gente colocou, há algumas indicações, né, algumas indicações literárias e algumas indicações de livros que falam sobre esse tema, né? Mais alguns minutinhos a gente já começa, para também não sairmos muito do cronograma, para aquilo que a gente previu para hoje. E aí, o que, que eu vou pedir para vocês, né? Eu vou pedir para quem for entrando, para entrar com o microfone e com o vídeo desligado, porque isso mantém uma qualidade um pouco melhor da conexão, visto que a gente vai ter tantas pessoas, né, assistindo. É... E também, se vocês tiverem perguntas, né? Porque como que a gente vai proceder? Nós vamos fazer uma parte de apresentação, né? Então, nós temos aí um cronograma de apresentar até umas 8 horas, mais ou menos, né? E aí, a partir das 8, a gente vai abrir para as perguntas. E aí, o que acontece, né? Essas perguntas vocês podem ir mandando pelo chat. Então, no chat, hoje, a gente vai ter duas moderadoras. Deixa eu ver aqui quem vai ser moderadora de chat, vai ser a Vivian e a Samantha. Então, as duas vão estar moderando as conversas pelo chat, tá bom? Como vocês sabem, nós somos um grupo colaborativo, né? Somos em 11, né? Atualmente somos em 11, e nós dividimos as funções, né? Então, por exemplo, nas lives a gente divide as funções para cada uma poder cuidar de uma parte, para a gente poder fazer uma transmissão da melhor forma possível, tá bom? Então, aí, mais 2 minutos, né? Agora nós temos 93 pessoas já na sala. Vamos esperar mais uns minutinhos e aí a gente já vai começar, tá bom?
Bom, pessoal, a gente já aguardou, já esperou aí uns minutinhos, né, para o pessoal ir entrando, né? É, a Sônia, ela estava o que acontece? A Sônia estava passando os slides, era só para completar mesmo aí uns minutinhos para a gente poder começar, tá bom? A Sônia também vai projetar os slides, né, que a gente montou para hoje. Então, ela já está abrindo e já temos 100 pessoas. Nossa, muito orgulho mesmo e muita responsabilidade, né? Então, eu fico muito feliz, a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês aqui, né? Então, Sônia. Então, hoje, o que a gente vai falar, né? Qual o problema da situação problema? Antes de nós iniciarmos, né, com essa questão, nós vamos nos apresentar, né? Então, Sônia, por favor, que hoje nós estamos em dupla, tá bom? Eu, Tatiana, e a Ana, né? A Ana Meire, nossa querida parceira, tá? Então, Sônia, pode passar o próximo, por favor? Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, que foi preparada com muito carinho. Eu sou Ana Meire, eu faço parte do GMOVE, do Grupo Colaborativo Matemática em Movimento. Dentro do GMOVE, eu estou com a coordenadoria de Jogos e Materiais. Trabalho na rede municipal de São Bernardo do Campo como professora há 12 anos, na EMEB Ari Lacerda Rodrigues. Este ano estou com 2 segundos anos, sou graduada em Pedagogia e tenho pós-graduação em Educação Inclusiva e em Educação em Saúde Pública. Vamos ver se a gente vai conseguir descobrir qual é o problema da situação problema. Sejam todos bem-vindos. Sônia. Então, vamos lá, né? Meu nome é Tatiana. No GMOVE eu trabalho na coordenadoria de formações internas. Então, para quem não sabe, nós somos um grupo colaborativo. Esse grupo colaborativo é formado por 11 professoras, todas atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental, né? E cada uma tem uma coordenadoria dentro do grupo. Então, a minha coordenadoria é de formações internas. Eu fui orientadora de estudos do PENAC por 5 anos. Atuo como coordenadora pedagógica atualmente na EMEB José Ferraz. Atuo nos anos iniciais já há 16 anos. Graduada em pedagogia, fiz pós-graduação em ensino fundamental, arte, educação e cultura. Fiz o mestrado na UFABC, no programa de ensino, história das ciências e da matemática, na linha de pesquisa da formação de professores, e atualmente doutoranda do mesmo programa, né, de ensino, história da ciência e da matemática, justamente, né, com este trabalho envolvendo os grupos colaborativos. Então, todos são muito bem-vindos, assim como eu já coloquei, né, anteriormente, para quem não tinha chegado ainda, nós vamos ter uma série, né, de 1 hora aí se apresentando entre eu e a Ana. Depois dessa 1 hora, às 8 horas, mais ou menos, pelo que a gente está prevendo, vamos abrir para as questões, para as perguntas. Então, eu peço que vocês, tendo dúvidas ou querendo perguntar algo, né, anota a dúvida de vocês ou a pergunta para não esquecer, e aí vai colocando no chat. No chat nós vamos ter 2 moderadoras, né, que é a Vivian e a Samantha, e elas vão estar mediando vocês aqui as perguntas, enfim, né? E agora eu vou pedir para as meninas que estão, né, presentes aqui do GMOVE, para elas também se apresentarem, né, para vocês saberem quem são essas pessoas que faz parte desse grupo.
Boa noite a todos. Eu sou a Adriane. No GEMOVE eu sou a coordenadora geral, né? Cuido das outras coordenadorias e trabalho na EMEB Anita Magrini Guedes. É um prazer tê-los aqui. Boa noite, eu sou a Fernanda. Eu atuo na EMEB Alfredo Scarpelli e no grupo do GEMOVE eu faço parte da coordenação de mídias sociais. Sejam bem-vindos à nossa live. Já vou me apresentar. Meu nome é Sônia, sou responsável pelos agendamentos do GEMOVE, também pelo lembrete de nossas reuniões. Estou na EMEB José Luiz Jucá, com uma turminha de segundo ano. Boa noite a todos. Eu sou a Rita, junto com a Ana também estou responsável pela coordenadoria de jogos e materiais e trabalho na EBEB Melviro Soares da Cunha. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu nome é Samantha, eu faço parte da coordenadoria da educação infantil, trabalho atualmente, né, na educação infantil, na EMEB Irmã Odete. Sejam todos bem-vindos e aproveitem a live. Qualquer dúvida, manda, de pergunta, vai colocando no chat, tá bom? Boa noite, eu sou a Gisélia, trabalho no EMEB Prefeito Aldino Pinotti, com 5º ano, e no GEMOVE eu fico com as finanças, sou responsável pelas finanças do grupo. Sejam bem-vindos. Boa noite, eu sou a professora Lenise. Dentro do GEMOVE eu atuo na coordenação de comunicação e redes sociais. Eu atuo como professora na EMEB Marcos Rogério, numa turma de 5º ano. Sejam bem-vindos. Boa noite, meu nome é Vivian, sou professora da rede estadual e da rede municipal de São Bernardo do Campo. No GEMOVE eu atuo como coordenadoria de mídias sociais, junto com a Fernanda, e hoje eu vou estar moderando o chat aí com vocês. Então, não esqueçam de mandar perguntas para a gente mandar essas perguntas para as meninas lindas que estão aí. Tá bom? Obrigada pelo lindas, agradecemos, né? Não é todo dia que a gente recebe um elogio, então vamos ficar felizes. Todas conseguiram se apresentar? Então, vamos lá, Sônia. Vamos entrar direto pro fight agora. Vamos para a batalha. Vamos ver o que é esse problema da situação problema, qual é o problema do problema. Nós fizemos uma brincadeirinha e uns trocadilhos, né, com a palavra problema, que eu tenho problema de falar problema, tá? Então, só para começar os problemas. Qual é o problema da situação problema? Então, o que a gente fez? Né? No formulário de inscrição, nós pedimos para vocês colocarem quais eram as dúvidas de vocês com relação ao trabalho com esse tema. E aí, o que apareceu, né? Nós colocamos essas dúvidas no Mentimeter, e aí o que aparece mais, né, em relação a essas dúvidas? As palavras que estão em destaque. Então, as palavras que estão em destaque são aquelas que tiveram maior incidência, né? Então, aí, o que a gente consegue ver logo de cara, de primeira? Interpretação. Aquela velha pergunta, é de mais, é de menos? Compreensão. Qual o cálculo que tem que fazer? O problema como uma dificuldade, né, do aluno, né, em resolver. E aí nós temos a questão do erro, da interpretação, das diferentes estratégias, como é que eu faço para o meu aluno interpretar melhor, enfim, como que eu proponho
situações para ele que desenvolvam raciocínio lógico. Então, nós tivemos uma variedade de dúvidas, né, e dessas questões, só que o que é recorrente, o que aparece muito, os alunos não compreendem a situação, o problema, eles não interpretam, eles não leem, enfim, e isso, né, é algo que é perceptível, né, no dia a dia. E aí eu vou falar pelos aninhos que eu estou aqui no Fundamental, que é sempre assim, né? O problema é um problema. Então, nós temos aí alguns sinônimos para a palavra interpretação. Então, apareceu interpretação, compreensão, interpretar. Como que eu faço para o aluno interpretar melhor, compreender melhor, enfim. Então, esse é um apanhado geral daquilo que vocês mandaram no formulário para nós, né? Sônia, pode passar, por favor. E agora, o que a gente faz? A luz no fim do túnel? Porque esse é um problema já recorrente, né? Então, esperamos o quê? Que hoje seja uma pontinha dessa luz, né? Por quê? Porque o tema problema ou situações problema, ele é extremamente amplo, né? Então tem muita coisa para falar sobre isso. Então hoje a gente pegou um tópico, né, dentro dessa amplitude toda do tema para abordar com vocês aqui. Sônia, pode passar, por favor? E aí vem a questão, né? Para começar a conversa. Para começar a conversa, estamos assim, no divã da interrogação. Como resolver esse problema? Sônia? E aí, tem uma pergunta bem simples. Tem problema na situação problema? Eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito. Vou dar 30 segundos. Tem problema na situação problema? Então, vocês não vão responder no chat, vocês vão pensar, e aí no decorrer das nossas falas, das nossas conversas, nós esperamos que a gente tenha alguma resposta até o final dessa live de hoje. Tá bom? Sônia, por favor. E aí, eu quero que vocês descubram qual é o problema dessas duas situações. A primeira situação, uma loja de brinquedos vendeu 13 bolas e 35 petecas. Quantos brinquedos ela vendeu ao todo? Então, guarda essa situação aí, que ela vai ser importante para nós. E numa festa de aniversário, havia 25 meninos e 13 meninas. Quantas crianças havia na festa? Então, o que eu quero? Que vocês descubram qual é o problema dessas duas situações. Sônia? E aí, assim, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Problema e situação problema são sinônimos? É para pensar. Então, quando eu falo para o aluno que ele tem que resolver um problema, ou quando eu falo para ele que ele precisa resolver uma situação problema, eu estou falando a mesma coisa? Pode passar, Sônia. E aí, assim, hoje é a noite da reflexão, né? Sábado não, ainda não é sábado, eu já estou perdida no tempo, meu Deus. Hoje é sexta aí, ó, a gente vai trazer uma coisa assim tão em profundidade, né? E aí eu quero dar uma apimentada na conversa. O aluno está fazendo uma situação problema para fazer uma continha e não uma continha para resolver uma situação problema.
Então, isso aí, segura aí, coloca no varal também, que, né, no decorrer dessa live a gente vai ir conversando um pouco sobre isso. Pode passar, Sônia. Definindo o problema. Tem um matemático chamado Polya. E este Polya, eu conheci o Polya dentro desse livro aqui, do Luiz Roberto Dante. Esse livro está nas indicações aí de vocês, né? Que a gente passou no começo. Esse livro aqui, ele é da escola, ele é da biblioteca, esse que eu estou com ele na mão, né? Ele está emprestado comigo. A maioria das escolas tem esse livro, e ele fala justamente sobre formulação e resolução de problemas de matemática. E ele traz algumas questões, assim, muito interessantes a respeito da compreensão do problema, né? E aí, o que o Polya fala, né, sobre o que é um problema? Ele diz o seguinte, que resolver um problema é encontrar os meios desconhecidos para um fim nitidamente imaginado. Ou seja, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas como vai chegar lá, esse caminho não está dado, né? E aí, o que ele coloca? O seu fim por si só não sugere os meios. Ou seja, se eu sei onde eu quero chegar, né? Num problema, o meio pelo qual eu vou chegar lá não está dado ainda, né? Então, é uma coisa que vai ter que ser descoberta, né? Se por isso temos de procurá-los refletindo conscientemente sobre como alcançar o fim, aí sim nós temos um problema, né? Então, essa frase é do Polya, tá nesse livro do Dante, né, que eu comentei aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da compreensão, né? O que acontece com essa questão da compreensão, e aí a gente vai casar isso com a leitura e a escrita nas aulas de matemática. Aí a gente vai casar isso com o uso da literatura, né? E iremos apresentar uma prática da professora Ana, né, sobre esse trabalho com problemas, tá bom? Então, pode passar, Sônia. Como que se resolve um problema? Então, é o seguinte, né, como é que se resolve um problema? O próprio Polya, ele fala o seguinte, que temos algumas etapas para resolver um problema, né? E a primeira etapa é justamente aquela que nos inquieta mais, compreender o problema. Então, essa etapa, às vezes, é aquela que paralisa o aluno ali, né? Ele já não compreende, ele já não consegue, e aí ele acaba, né, incorrendo em não fazer o problema ou dar qualquer resposta para poder terminar a atividade, né? E aí, depois da compreensão, a gente tem que elaborar um plano. Como que eu vou resolver esse problema? Qual vai ser o caminho que eu vou percorrer, né? Se eu já sei qual é o problema, e aí eu tenho que, né, agora pensar num plano. E aí, quando eu penso nesse plano, eu vou ter que executar o plano, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar esse plano colocando em jogo tudo aquilo que eu sei, né? No caso do que a gente está tratando aqui, dos nossos conhecimentos matemáticos, né? Então, a criança vai pôr em jogo tudo aquilo que ela sabe em relação à matemática, né? A possível solução para aquele problema. E aí, né, ela vai fazer, por fim, um retrospecto, uma verificação. Ela vai ver, será que o que eu cheguei soluciona o problema? Né? Na resposta que eu cheguei, soluciona o problema? Então, ela vai verificar se sim ou se não, para ela poder ter a certeza de que ela realmente conseguiu resolver o problema, né? Pode passar, Sônia, por favor.
E aí, compreendendo um problema, né? Então, aí a gente tem um checklist, né? Como se fosse um checklist para saber se compreendeu ou não compreendeu o problema. Você leu e compreendeu corretamente o problema? Então, é uma pergunta. Será que eu li e compreendi? O que se pede no problema? Né? Então, o que está pedindo? Enfim, né? Próximo. Quais são os dados, né? Que dados que esse problema me traz, né? Quais são as condições do problema, né? Porque essas condições, elas são muito importantes até para você poder delinear qual é o caminho que você vai seguir. É possível fazer uma figura, um esquema ou um diagrama? Essa etapa é muito importante, porque é a hora de você materializar aquilo que você está lendo de informação. Então, essa etapa de é possível fazer uma figura, um esquema, um diagrama, é o momento que o aluno está materializando o pensamento dele. É possível estimar a resposta? Eu saberia para aonde que quer chegar isso, né? Esse problema? Eu consigo saber qual é a resposta, né? Então, essas são algumas etapas e um checklist das etapas para ver se realmente você está conseguindo ou não compreender o problema para chegar aí a alguma solução, né? Então, Sônia, por favor. Tipos de problema. Segura aí, Sônia. Segura. Nós temos diferentes tipos de problema, certo? A gente geralmente ouve falar de problema padrão, de desafios, né? Então, o Polya e o Dante, eles fazem o seguinte, né? Nós temos diferentes tipos de problema, e esses problemas, eles têm, eles são, ou podem ser utilizados pelo professor em diferentes momentos, em diferentes contextos, né? Então, por favor, Sônia, eu não vou me aprofundar em cada um agora. Por quê? Porque esse não é o objetivo da nossa live hoje, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente resolveu repartir, né, esse tema, né? E aí a gente vai ter uma segunda live falando de problema também, só que aí a gente vai abordar com mais um ponto dentro do problema. Então, hoje eu só vou citar esses tipos de problema, e aí a gente vai dar continuidade em relação à leitura e escrita na matemática. Então, a gente tem os exercícios de reconhecimento, pode ir, exercícios de algoritmos. Eu vou dizer para vocês que esse é o que a gente mais usa na escola, com certeza. Nós temos os problemas padrão, usamos muito também. Problemas processo ou heurístico, né? Geralmente um pouco mais conhecido como desafios. E problemas de aplicação. Então, esses são os problemas, os tipos de problemas, né, elencados pelo Polya e pelo Dante, né? E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um link entre a compreensão da situação problema e o problema. E a matemática, e a língua portuguesa, e o gênero textual, e por aí vai, né? Então, vamos lá, Sônia. E o problema quebra-cabeça, desculpa. Esse é o último. É aqueles problemas, assim, quando tem uns palitos de fósforo que você tem que mexer de tal jeito e você fica pensando, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Né? Então, vamos lá, Sô. Próximo. Ixi, tem solução esse problema? Será que tem? Tem solução? Vamos ver se tem solução. Então, para continuar a conversa, a gente tem algumas afirmações. Só pera um pouco. Que essas afirmações
saíram desse livro, esse livro, que também apareceu aí no comecinho para vocês, tá? Esse livro chama Leitura Escrita nas Aulas de Matemática, Jogos e Gêneros Textuais, né? Então, assim, é um livro que eu recomendo mega master plaster para todo mundo, porque ele conversa com a gente, sabe? É um livro que ele nos instiga a pensar e a conversar, e ele traz situações da prática para exemplificar, e enfim, né? E aí, o que as autoras fazem, né? São duas autoras, Leitura Escrita nas Aulas de Matemática, Jogos e Gêneros Textuais. Autoras Sidneia da Costa Luvison e Regina Célia Grando. E aí, o que elas afirmam, né? Elas afirmam que a língua portuguesa, sozinha, ela não dá conta de formar bons leitores e escritores. Então, elas dizem assim, a língua portuguesa, sim, nós depois disponibilizaremos as indicações, tá bom? Elas colocam que a língua portuguesa não vai dar conta, né? E aí elas justificam por quê? Por que a língua portuguesa não vai dar conta? Pode passar, Sô. E aí o que elas colocam? Ler e interpretar um problema convencional e os enunciados de exercícios constituem uma barreira para a compreensão nas aulas de matemática. Elas estão afirmando. Então, aqui a gente só está, né, vendo essas afirmações delas. Próximo, Sô. Então, né? Aí elas colocam o seguinte, que a matemática na sala de aula... Só um momentinho aqui. Só um momento. Eu vou sincronizar aqui os slides, porque esse aqui tá tão pequenininho que a pessoa não tá enxergando, desculpa aí. Apesar de usar óculos, tá? A matemática na sala de aula está relacionada às dificuldades que as crianças apresentam para a compreensão do exercício matemático. Isso vocês já falaram lá no começo, a maioria, né? Então, aqui nós fizemos o levantamento, nós temos professor de educação infantil, professor de fundamental, temos professores atuando em outras, né, em outras funções, temos gestores, temos formadores. E aí, assim, dentre as dúvidas que vocês colocaram, isso é uma constatação, que as crianças têm dificuldade, sim, de compreender, né, esses exercícios matemáticos. Pode ir, Sônia. E aí, o que as autoras colocam? Que, geralmente, a leitura do problema está relacionada à busca de um algoritmo ideal. Então, assim, a criança não pensa no processo para chegar lá. Ela assim, né? Com as nossas práticas, eu me incluo nisso, porque fiz muito isso também. A gente quer que a criança, ela saiba qual é a continha que ela tem que fazer, né? Que ela busque uma continha aí para poder resolver o problema dela, né? O problema daquela situação, problema. Enfim. Próximo, Sônia. E aí, o que elas colocam também? Que quando tem essa associação, né, dessa linguagem matemática, de acrescentar ao todo diferença, dividir a mais, a menos, com a própria operação, se acrescentar, então deve ser a mais, né, deve ser adição, né, ao todo é adição, né. Quando existe este paralelo, né, isso não corrobora para que o aluno compreenda a situação problema, né? Então, o que elas colocam? Que na maioria das vezes não traz sentido para as crianças, né?
relação direta entre essas palavras, que são mais comumente usadas nas situações de problemas, com essas operações. Então, qual é o sentido? Por quê? Porque acrescentar, ela pode ter ideia de adição, mas, de repente, ela pode ser uma subtração. Se eu tenho que completar. Então, assim, ela também, associar uma coisa com a outra não traz também sentido para a criança. Vamos lá. Próximo, ó. Continuando a conversa. Pode segurar aí, Sônia. Discussão nas aulas de matemática. O que elas colocam? Não há discussão nas aulas de matemática. Como assim, Tati? O que não está tendo nas aulas de matemática? Não tem discussões sobre como os alunos pensam matemática. Não tem discussões de como os alunos resolveram ou qual foi o caminho que eles percorreram para chegar naquela resposta, né? Não há uma conversa matemática, né? Por quê? Né? Isso tem alguns porquês, isso não é de agora, né? Próximo, Sônia. Então, uma das coisas que as autoras colocam é que, geralmente, a leitura e a escrita, ela está totalmente monopolizada pela língua portuguesa, né? É como se a leitura e a escrita fosse dentro da caixinha da língua portuguesa, e nas aulas de matemática é para trabalhar conteúdo matemático, né? Então, elas colocam que, geralmente, há uma ênfase, geralmente até assim, né? Há uma ênfase muito maior na língua portuguesa, principalmente em relação à leitura e escrita, nas aulas de língua portuguesa, do que em aulas das outras áreas do conhecimento. Vai lá, passa lá. E aí, elas fazem um paralelo, né, entre a linguagem matemática e a língua materna, né? Como é que anda o trabalho da linguagem matemática em relação à língua materna, né? E elas vão trazer algumas discussões em relação a isso. Pode ir. E a linguagem matemática, como é que anda nas aulas de matemática, né? Ou em qualquer momento em que se fale disso, né? Então, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Pode ir, Sô. E aí, o que elas colocam, né? Que tanto a língua materna quanto a linguagem matemática, elas têm função, né? Elas estão inseridas dentro de um contexto cultural, dentro de uma prática social. Então, tem uma função, né? Então, o que as autoras colocam? A linguagem matemática, no dia a dia, ela não é usada. Ela é usada na escola, geralmente. Mas em casa, na rua, brincando, as crianças não utilizam essa linguagem matemática, né? Então, ela é uma linguagem que é praticamente do ambiente escolar, né? E o que acontece, né, em todos os estudos? Ela é do ambiente escolar, mas ela é subestimada, né? Ela é que nem os casos de Covid lá não computados, ela acaba ficando de lado, né? Então, ela traz esse paralelo aí entre, né, a linguagem matemática e a língua materna. Pode passar, Sô. Segura. Então, aí, continuando a conversa, o problema da compreensão. Isso que a gente já falou da língua materna, né? Elas trazem essa abordagem muito forte, né? Em relação ao trabalho com a língua materna. Mas não é a língua materna por si só, é a língua materna dentro das aulas de matemática para a linguagem matemática, né? Por quê? Porque a gente tem palavras específicas que são usadas dentro do ambiente onde se discute pensamentos matemáticos, por exemplo, né? Então, essas palavras fazem parte da língua materna, não deixa de fazer parte.
Só que elas não são mais comuns na vida das crianças. Pode passar, Sônia. E aí ela traz a relação das duas. Elas estão juntas, né? Então, quando a gente fez esse slide, a ideia é passar justamente isso, que uma tem uma correlação com a outra. Não dá para dissociar. Próximo, Sô. E aí, o que elas colocam? Assim como nós temos a língua materna, a linguagem matemática, há diferentes linguagens, né? E que essas diferentes linguagens, elas caminham e elas perpassam por todo, né? Por toda a vida da criança, por todas as pessoas. E aí elas colocam a linguagem específica na aula de ciências. Há uma linguagem específica na aula de geografia, na aula de história, né? Só que, geralmente, essa linguagem, ela é pouco explorada na escola, porque e eu entendo isso, um privilégio bem grande da língua portuguesa enquanto língua portuguesa, né? Só que aí essas linguagens acabam ficando comprometidas em relação ao que os alunos compreendem da língua materna deles, né? O que quer dizer tudo aquilo? Próximo, Sô. E eu quero que você já coloque o outro também. Isso. Então, o que elas colocam? Há uma interface entre todas as linguagens, há um dialogismo, uma conversa com a outra, não tem como você dissociar uma da outra. E todas essas linguagens, elas trazem representações. Então, elas colocam justamente isso. Quando a gente está falando de linguagem matemática, isso vai trazer algumas representações para os alunos. E aí eles talvez não estejam acompanhando essas representações. Beleza? Vamos lá, próximo. O problema da compreensão continua aí, né? Não chegamos... Vamos lá, próximo. Estamos lá, tentando resolver. Qual que é o problema da compreensão? E aí, continuando a conversa, as autoras colocam o seguinte, que a matemática ela não se reduz à linguagem de códigos e símbolos, né? Porque, assim, a gente se preocupa muito mesmo que as crianças tenham apropriação desses símbolos matemáticos, por exemplo. Mas aí, o que ela coloca? Que não é só isso, né? Então, elas colocam que é um conjunto de significações, né, que são próprias dentro daquele contexto, né, e que isso é trabalhado, é usado em movimento com as outras linguagens, né, não só com a linguagem matemática, com a língua materna, com a língua em outros contextos, enfim. Pode passar, Sô. E aí tem uma parte, né, esse parágrafo propriamente dito, que ela diz o seguinte, né? Além da relação de técnicas para operar, quando pensamos no conhecimento matemático e de construção de representação por meio da língua materna, é preciso refletir sobre a complementaridade das duas línguas, tanto a materna quanto a matemática, pois ambas possuem seus estilos particulares. E aí que a gente vai buscando aí estilos particulares, porém são complementares, ou seja, existe uma relação de significado entre elas que independe do seu estilo. Então, elas estão ali, né, relacionadas uma com a outra, e uma não descarta a outra. Vai lá, Sô. E aí, leitura e escrita nas aulas de matemática. O que a gente faz com isso, né? Porque agora, até o momento, a gente fala, leitura e escrita na aula de matemática, né? Próximo, Sônia. E aí, essa coisa da leitura e da escrita nas aulas de matemática, né? Pode ir, Sô. Aí falo da leitura, do ler na aula de matemática, fala da escrita na aula da matemática, fala do reescrever na aula de matemática, fala do significar na aula de matemática, que é uma queixa bem comum. Como ter significado para a criança? Como ser interessante? E fala do comunicar.
né? Tudo isso, ela está falando em que contexto? Dessas, né, coisas todas na aula de matemática. Pode ir, Sô. Ela está falando de situações de jogo, em relação ao lúdico, em relação à resolução de problemas. Espera aí um pouquinho, Sô. Porque o jogo, as crianças vão jogar e elas vão ler as regras do jogo, elas vão escrever o que elas pensaram, como que elas pensaram, para chegar enfim, aonde elas chegaram no jogo, né? Por meio de situações lúdicas também, por meio da resolução de problemas. Essa resolução de problemas, elas defendem fortemente que sejam problemas linkados com situações de jogo, né? Então, essa leitura, essa escrita, essa reescrita, essa significação e essa comunicação, ela se daria por meio da leitura, da escrita e da oralidade também, né? Pode ir, Sô. E aí, o que elas colocam? Mesmo diante das especificidades de cada linguagem, o movimento realizado pelo leitor e seu texto possibilita transcrever as formalidades da própria língua, ou seja, o texto matemático possui uma função social. Então, elas colocam o seguinte: o aluno está envolvido com aquele texto. Que texto é esse, Tati? É uma regra de um jogo? É como que ele pensou para ter estratégia para a jogada, né? E aí ele materializa isso na escrita. Aí vai falar, Tati, mas as crianças dos anos iniciais que ainda não dominam a escrita? Eles não dominam a escrita, mas isso não quer dizer que eles não tenham raciocínio e pensamento matemático, né? Então, ao escrever ou ao falar sobre, é uma forma de materialização desse raciocínio. Pode ir, Sô. E aí a leitura nas aulas de matemática. Saber ler é igual. Peraí, Sônia. É igual. Pensa nisso, vocês. Saber ler é igual. Pode ir, Sônia. A apropriação, ler e escrever, né? A apropriação de linguagem e de conceitos matemáticos. É uma pergunta. Mas segura aí para vocês a resposta. Saber ler e escrever é igual à apropriação da linguagem e de conceitos matemáticos? É, Sônia? Não, não é. Porque se assim fosse, a gente não estaria falando sobre esse assunto hoje e por que nossos alunos têm tanta dificuldade em compreender as situações e problemas. Então, ele saber ler e escrever não dá conta dele compreender as situações e problemas. Bora lá, Sô. E aí, né, para a gente já ir encaminhando, né, para a próxima parte, ler, né, as autoras colocam qual é o sentido do ler, né? Ler é compreender, atribuindo sentido ao texto. Ao atribuir sentido, as analogias, as representações, as relações com outros textos, imagens e contextos são acionadas. Então, se o nosso aluno leu e não compreendeu, uma gama de analogias e representações não são acionadas, né? Vai lá, Sô. E sobre o escrever, né? Ao escrever sobre suas hipóteses ou conclusões, há uma relação constante de construção e de reconstrução. Então, quando o aluno está lá escrevendo como é que ele fez a jogada, qual jogada ele poderia ter feito, ele está construindo e está reconstruindo as hipóteses e os pensamentos, e organizando lá, tudo lá dentro da cabecinha dele, e pensando em novas estratégias. Vai lá, Sô. Leitura e escrita nas aulas de matemática. Conexões entre os problemas e o gênero textual / literatura. O que acontece? A gente ouve muito falar de gênero textual, a gente e fala demais disso. Enfim, né, trouxe aqui basicamente uma definição, certo? O gênero textual seria uma materialização do discurso,
né? De forma contextualizada. E a pessoa, só um momento, de forma contextualizada, e aí, e esse gênero, ele pode ser tanto oral quanto escrito, né? Então, ele, enfim, pode caminhar por esses lugares. E aí, o gênero textual tem relação com a forma, com o estilo, com a função, com a estrutura, com o uso social. Então, assim, nesse momento eu não vou adentrar sobre essa questão, né, mais particular do gênero, né? E dentro desse contexto, né, a gente tem o gênero instrucional no jogo, né, em situações de jogo, e temos os problemas, né? Então, os problemas, eles também, problemas seriam colocados em situação, nas situações de jogo. E é preciso o quê? Comunicar um pensamento, comunicar uma conclusão, né? Enfim, bora lá, Sô. E aí, o que a gente vai fazer? Pode parar aí, né? Pode parar aí, porque o que a gente vai fazer? A Ana, ela vai apresentar a prática dela, fazendo um link do problema com a literatura, tá? Então, ela vai apresentar a prática dela. Depois que ela apresentar, a gente volta para fechar e a gente abre para as perguntas, tá bom? Pode colocar, Sônia. Pode ir, Sô. Só um minutinho, Ana, eu estou tentando compartilhar, vou parar, vou de novo, só um minutinho. Tá, beleza. Que eu já tinha colocado e não estava indo. Vamos tentar de novo. Foi dessa vez? Ou não? Sim. Não clica para ver se o título aparece. Ah, tá. Agora sim. Desculpa. Imagina. E aí, gente, qual é o problema da situação problema, né? Essa atividade que eu vou compartilhar com vocês, ela foi desenvolvida com uma turma de terceiro ano, no ano de 2016, na EMEB Ari Lacerda Rodrigues. Em 2017, eu inscrevi ela num encontro de educação matemática de Ouro Preto, né? E eu tive, assim, o prazer de ir até lá apresentar e conhecer a linda Ouro Preto. Ela é uma proposta em que a literatura e a matemática dialogam, né? E isso acontece a fim de favorecer a aquisição dos conhecimentos matemáticos. O que me motivou a realizar essa atividade? Pode colocar, Sônia. Primeiramente, eu me vi diante de um problema, né? Aquela maneira tradicional de como as crianças viam a situação problema, de você passar uma situação problema para eles e de imediato aparecer aquelas perguntas. É de mais? É de menos? É de vezes? É de dividir? Então, isso me desafiou a buscar um jeito diferente de trabalhar a situação problema com eles e de mostrar que não era apenas ler, né, e já partir para um algoritmo, assim como a Tati falou, que era necessário ter uma estratégia para a resolução, né? Que estratégias que eram essas? A compreensão, traçar um plano, executar esse plano e, por último, analisar a sua resposta. Depois veio, né, o encantamento com os aspectos lúdicos,
a gente sabe que a ludicidade, ela encanta. E quando você se encanta com alguma coisa, o percurso a ser feito, ele se torna muito mais prazeroso. Então, eu vi nessa proposta um caminho para encantar as crianças para a matemática, né? E assim, mobilizar eles para a aprendizagem. Pode colocar, Sônia. E, por último, veio a questão da interdisciplinaridade, né? A língua portuguesa dialogando com a matemática, a possibilidade de você ensinar matemática através da literatura. Pode passar. Quais eram os meus objetivos diante dessa atividade, né? Primeiramente, despertar o prazer para a leitura, e com isso já ir abrindo caminho para a construção do conhecimento lógico-matemático. Pode pôr, Sônia. Depois, eu queria ver quais eram as estratégias que eles estavam utilizando para a resolução, né? Como a Tati falou, qual era o percurso deles, qual era o pensamento deles para chegar a resolver uma situação-problema. Seria o cálculo mental? Seria o uso de desenhos? Seria partir diretamente para uma técnica operatória? Né? E por último, eu queria mudar um pouquinho, sair um pouco desse jeito tradicional de trabalhar a relação-problema, situação-problema, né? De uma forma que eles conseguissem localizar as informações que estavam implícitas ali naquela situação. Que não fosse bater o olho na situação-problema e já partir para a realização de uma técnica operatória. Pode passar. Como que eu fiz essa atividade, né? Primeiro eu comecei fazendo um levantamento de hipóteses. O que eles entendiam de situação-problema? E é claro que vieram aquelas perguntas básicas, né? É de mais, é de menos, é de multiplicar, é de dividir, tem que ter uma pergunta no final. Quando a gente termina, a gente tem que pôr uma resposta escrita, enfim. Pode colocar, Sô. E aí eu falei para eles que eles iam ver um jeito diferente de situação-problema. Apresentei o livro que eu escolhi para trabalhar, falei um pouco da autora, que é a Renata Bueno, expliquei como que surgiu esse livro, que a mãe dela era professora de matemática e que tinha esse hábito de ensinar situações-problemas através de poemas. E que a Renata, quando adulta, juntou todos os poemas da mãe, que ela tinha trabalhado com os alunos, e tinha elaborado esse livro. Pode colocar. Em seguida, eu fiz a leitura de 2 situações-problema, né? 2 poemas-problemas que tem no livro. E aí eu perguntei para eles o que eles tinham percebido. E aí eles falaram, ai, Pro, é engraçado, é divertido, tem rima, né? Eu falei, mas e aí, a gente tem como resolver essa situação-problema? E nessa hora eu confesso que eu vi, assim, várias interrogações na carinha deles, né? Pode colocar, Sônia. Então, a gente foi para a resolução desses 2 problemas que eu li para eles, numa leitura de leite. A gente foi lendo passo a passo, a gente foi identificando as informações que tinha nesse problema, fomos separando do outro lado da lousa e fomos buscando estratégias para resolver. Esse trabalho foi feito no coletivo. Pode colocar. Então, esse foi o livro que eu utilizei, Poemas Problemas. E aqui foram os 2 primeiros poemas que eu li para eles no coletivo. O Um Que Delícia e A Banda. Esse trabalho a gente fez no coletivo num primeiro momento. Numa outra aula, né, no segundo momento, eu trouxe 5 cópias de 5 poemas problemas e distribuí entre eles para que eles lessem, interpretassem, né, e buscassem uma resolução. Foi A Velha e o Vaso, o Vai Decolar, o Peixinho e o Zum Zum Zum. E tem o 5º que está no próximo slide. Né, que é o Bicharada Machucada, que ele é mais ou menos assim. O sapo jacaré tem 4 feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem 5 cortes em cada mão. Todo corte, ferido ou machucado, com band-aid precisa ser tratado. Para desses doentes cuidar, de quantos curativos vou precisar? Né? Pode passar, Sô.
E aí eles foram resolvendo. Enquanto isso, eu fui fazendo uma observação das estratégias que eles estavam utilizando e das dificuldades que eles estavam apresentando. O que eu pude observar, né? Entre as estratégias, teve aluno que leu e já partiu, já falou o resultado, né, através do cálculo mental. Tive alunos que partiram diretamente para a técnica operatória, outros preferiram primeiro fazer um registro com desenhos, para depois fazer através da técnica. E entre as dificuldades, né? O que eu constatei? Pode passar, Sô. Que a grande dificuldade caiu na compreensão, né? E a gente viu lá na apresentação da Tati que a compreensão é a primeira etapa para que ele consiga resolver uma situação problema. Então, se a gente já esbarra na primeira, como é que fica as outras, né? Pode passar. Quando eles terminaram, a gente foi para um momento coletivo, né, de correção coletiva e de socialização das resoluções. Então, eu coloquei os 5 poemas problemas, um de cada vez na lousa, né, é claro que não deu para fazer isso numa única aula. Nós fomos lendo, eles foram mostrando as informações que tinha e juntos a gente foi fazendo uma correção. E nesse momento eles foram se colocando, né. Um falava, eu resolvi desse jeito. Não, eu resolvi desse. E aí a gente foi confrontando e eles foram percebendo que não existe uma única maneira de resolver uma situação-problema, né? Que a gente pode encontrar, sim, outros caminhos, outras formas de pensar. Pode passar, Sônia. Numa outra aula, eles vieram com uma sugestão de construir um poema-problema, né? E aí não foi uma tarefa tão fácil, por quê? Né? Eu fui colocando na lousa do jeito que eles me falavam. Então a gente lia, eu falava, mas e aí, isso é um poema? Não, Pro, não é um poema porque não tem rima. Eu posso escrever um texto direto, indo até o final da lousa? Não, o poema tem uma estrutura que a gente tem que obedecer. Num outro momento, construímos de novo, mas e aí, o que vocês vão resolver nesse problema? Pro, não tem um desafio aí, não tem alguma coisa para resolver, então não é uma situação-problema. Né? E a gente foi indo, até que chegou nesse produto final, que eles deram como título A Fruteira, e ficou assim: Mariana gosta de banana, o Luan gosta de maçã. Como será que fica a fruteira se a mãe da Mariana colocar meia dúzia de banana junto com as 4 maçãs que ela comprou na feira? Né? Então essa foi uma produção deles. Pode passar. E aí, eu pedi para eles comentarem o que eles tinham achado daquela maneira de trabalhar situações problema, né? Aqui são as impressões dos alunos. No geral, eles gostaram bastante da proposta, né? Apareceu bastante o lúdico, que é divertido, né? Que é diferente. Apareceu um encantamento com a matemática. Eles perceberam que é possível trabalhar português e matemática junto. Então, foi assim, uma avaliação bem positiva, né? Uma forma diferente de aprender, porque envolve rimas com continhas. As rimas são divertidas e assim a matemática fica mais alegre. A atividade foi alegre e dá para estudar português e matemática juntos. Foi um jeito divertido de fazer as situações problema. Pode passar, Sônia. Quais foram as minhas conclusões, né, com esse trabalho? Primeiramente, apareceu a interdisciplinaridade, né? O quanto que é gostoso você trabalhar português e matemática junto, que a interdisciplinaridade é possível, que as áreas, elas devem dialogar uma com a outra, e lógico, favorecendo a aprendizagem da outra. Depois, né, de propor uma mudança, de mudar essa forma tradicional como a gente trabalha situação-problema, né? Como a Tati falou lá no começo, fazer uma continha para resolver uma situação-problema, ou resolver uma situação-problema através de uma continha, né? Fica aí para a gente pensar. E em seguida, a importância da gente buscar novas práticas, né? Da gente refletir sobre novas possibilidades de se trabalhar a situação-problema dentro da sala de aula, né? E com isso a gente aprimorar o nosso trabalho. E o que eu achei mais interessante, o que me encantou mais, que foi as aulas se tornarem mais prazerosas, né? Quando a participação do aluno, ela se dá por prazer, né? O envolvimento deles, e não por obrigação.
Pode passar. E aí vem as referências, né? Então, assim, o que mudou no meu trabalho com situação-problema depois dessa atividade, né? Eu comecei a focar mais no processo, em observar como que os alunos estão pensando, em fazer perguntas instigadoras, né? Para ver como é que está o raciocínio deles. Em dar mais protagonismo para eles diante da situação-problema, que eles possam participar da elaboração dessas situações-problemas. Verificar como que está a formulação das hipóteses deles, né? Permitir que eles argumentem, incentivando eles a pensar sobre a matemática, tá? E é isso. E agora a gente volta lá para a nossa pergunta. Qual é o problema da situação-problema? Antes da Tati retornar, talvez alguns de vocês tenham visto um movimento para que hoje às 8 horas os professores fossem aplaudidos. Então, eu gostaria que nós dedicássemos aí uma salva de palmas para todos os professores. Pode colocar uma aí. A gente não é fraco, não. É muito bom, né? Participar dessa live, obter conhecimentos, né? E saber que a matemática e o português andam junto, quer dizer, nunca se separaram na realidade. Então, bora lá, né? A gente tem umas coisinhas aí para finalizar. E assim, é muito bom estar entre professores, né? E conversando sobre coisas que nos inquietam, né? Então, vamos lá. A Ana falou um pouquinho da prática dela, né? Do trabalho com as situações problema do poema Problema, né? E aí ela mostrou, né, um trechinho aí do que foi essa vivência, né? E aí a gente vai voltar para aquela pergunta inicial. Qual é o problema do problema? Falei certo aí, meninas? Problema? É que eu tenho problema de falar problema. Beleza, então. Então, assim, pode passar, Sô? Para aí, Sônia. Qual é o problema do problema? Lembra que lá no começo, né? Eu pedi para vocês pensarem no problema do problema. Então, uma loja de brinquedos vendeu 43 bolas e 35 petecas. Quantos brinquedos ela vendeu ao todo? Qual é o problema? Sônia, por favor. Então, o que as autoras colocam, né? Que o texto traz sentido quando ele faz parte de uma relação ativa e dinâmica dos leitores, né? Então, quando a gente traz uma situação como essa, por exemplo, né? Onde que está essa relação ativa e dinâmica, né? Não se trata de interpretar o que está escrito simplesmente, mas de trazer à tona um processo que também é compartilhado e mobilizado por quem lê. Bora lá, Sô. E aí, né, qual é o problema do problema? Parte 2. Numa festa de aniversário, havia 25 meninos e 13 meninas. Quantas crianças havia na festa? E aí a indagação que a gente tem que fazer é a seguinte. Quando a criança se depara com uma situação como essa, o que a gente está propondo? Que ela tenha uma situação problema para fazer uma continha, ou que ela pode ter, né? Ela tem um problema e ela pode resolver com uma continha o problema, né? Então aí tem uma questão aí bem assim
complexa, né? Vamos lá. E aí, o que a autora coloca, né? Que um trabalho calcado no enunciado de exercícios... Peraí, tá. Tô voltando. Um trabalho calcado no enunciado de exercícios e problemas convencionais estabelece o fazer vinculado a uma linguagem que ainda não foi apropriada, dificultando ao aluno estabelecer relações. Isso, inevitavelmente, também repercute no momento da escrita, pois a ênfase não está no gênero textual e na linguagem matemática, mas na execução de atividades, em busca de um algoritmo ideal. Então, meninas, a gente fecha aqui nessa pequena contribuição nossa aqui, nosso compartilhamento. Pode passar, a gente tem as indicações de leitura, que a gente vai... tudo que a gente tem, a gente coloca no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá tudo lá, tá? Essa live também vai estar lá. E o que a gente já planejou para a próxima live? Falar de problemas também, já que o problema é um problema, né? Só que aí não teria a mesma pegada dessa, né? A mesma abordagem. Porque o problema tem vários problemas, né? Então, a gente pensou em dar uma continuidade em relação a esse assunto, ok? E aí a gente tem uma companheira aqui, que é a Lenise, e ela tem uma caixa, né, de problemas, que ela usa com os alunos dela, que é a Problemoteca, né? Então, a gente pensou numa segunda live a gente abordar, né, um pouco essa questão do problema junto com a Problemoteca da Lenise, beleza? Sônia, e aí o que a gente quer, né? A gente quer fazer um agradecimento especial por vocês estarem aqui com a gente, nossos aplausos. A gente aplaude mais, né? E um aplauso para todos os professores, né? Enfim, que estamos juntos, somos guerreiros e a educação depende de nós. Certo? Beleza? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Quem tiver pergunta, pode perguntar. Enfim, todos os materiais vão estar disponíveis, tá? A gente vai disponibilizar tudo, não se preocupem. A gente vai colocar lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Fale agora. Estou esperando as perguntas. Aproveitem agora. Lembrando que no chat tá o link da avaliação. Por favor, preencham, tá bom? Sim, cada live que a gente faz, a gente avalia para ver como que a gente foi, né? Eu tenho uma pergunta. Posso falar? Quem que é? É Marjorie. Oi, Marjorie, pode falar. Tô me sentindo na rádio, Marjorie. Desculpa aí, tá? Tá joia. Pode falar, Marjorie. Então, só para eu compreender. Então, Okay. não basta o aluno, então, a gente dar resolução de problemas para eles fazerem contas, sendo que o necessário seria, então, eles pensar estrategicamente, registrando também como se eles estivessem registrando uma história, escrevendo o que eles entenderam de uma parte de uma história. Isso seria uma estratégia para eles pensar.
Então, Marjorie, é isso, você captou bem, né? Porque, assim, o algoritmo, ele faz parte da matemática, ele é uma estratégia de cálculo, né? Só que ele não é a única estratégia de cálculo, né? Então, o que se propõe? Que os alunos comecem a pensar como que eles podem resolver, mas não só pensar, mas também elaborar o pensamento sobre isso, né? E aí, assim, qual que é a ideia, né? É que eles escrevam sobre como que eles estão pensando, como que eles chegaram naquela conclusão, né? Então, assim, por exemplo, numa situação de jogo, né, depois do jogo, todo o processo aí, digamos, seja uma sequenciada, né, de jogo, e aí a professora pergunte na escrita, né, por que que qual jogada você poderia ter feito, né? Ou que a professora pergunte assim, por exemplo, aí nesse momento as intervenções são muito importantes, né? Por que que, por exemplo, que a criança tenha perdido e o outro ganhou? Por que o jogador A ganhou, né? E você, que é o jogador B, não ganhou, né? E aí começar a elaborar esses pensamentos, né? Porque aí é isso que elas falam, de envolver o aluno. Porque numa situação de jogo, eles vão estar tão envolvidos, por que que eles ganharam ou não ganharam, o que eles poderiam ter feito para ganhar. E aí vai desde o conhecer a regra do jogo, a jogar, enfim, né? Então, assim, é uma forma diferente, né? E aí comunicar o pensamento por meio dessa linguagem, né? Que não é só a língua materna, mas é a língua materna junto com uma linguagem matemática, né? Então, eles, né, por exemplo, aí o aluno pode responder, enfim, né, de acordo com o que eles estão trabalhando ou com o que o professor está trabalhando. Então, é bem por aí o que você entendeu, né? Eles materializarem por meio da escrita também esse pensamento matemático. Ok, obrigada, entendi. Tati, Oi. a Letícia Vita mandou uma pergunta. Ela falou assim: dúvida, situação, problema é gênero textual? Ah, tá. Situação, problema é gênero textual? Bom, partindo do conceito de gênero, que tem, né, todas umas características, sim. Situação, problema é um gênero. Por quê, Tati? Porque ele tem característica própria, ele tem estrutura própria, ele tem estilo próprio, ele tem uma função, né? Mesmo que seja uma função ali dentro do ambiente escolar, né? Então, o gênero, o problema seria um gênero textual? Sim, seria. Mas seria só se fosse paralelo com a literatura? Não. Né? Porque geralmente as situações de problema padrão que a gente trabalha na escola, a gente só trabalha na escola, né? Então, ele é um gênero do ambiente escolar. Eu consegui responder a pergunta? Oi. Eu acredito que sim. Tem alguém aí? Estão me ouvindo? Tem mais Oi. Ó, a Aline Oliveira Ribeiro escreveu assim: uma sugestão seria trabalhar com situação problema da vida cotidiana também? Sim, também, né? A ideia é não descartar nada, né? Então, aí a gente tem situações de problemas, a gente tem problemas da vida cotidiana, enfim, o quanto mais a gente puder colocar o nosso aluno para pensar no como resolver, que ele tem que mobilizar o pensamento dele, como é que ele vai fazer para resolver? E aqui a gente está falando da matemática, né? Então, assim, a ideia é que circule conhecimento matemático. Mas eu vi o pessoal do infantil perguntou muito, e como fazer isso no infantil? Né? Vai ser em situação de jogo, em situação de brincadeira, né?
e aí tá lá atento. Então, como é que você pensou? Me conta, né? Como é que você chegou nesse resultado? E quando o professor dá voz para o aluno falar, ele reorganiza o pensamento dele e ele começa a ter consciência daquilo que ele pensou. Isso é muito importante. Mais alguma pergunta? Pessoas, vocês estão aí ou vocês estão me deixando sozinha aqui? Pelo menos aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Tá certo, então. Bom, pessoas bonitas, lindas e maravilhosas. Se vocês tiverem alguma pergunta depois também, a gente tem o e-mail do Gmove, que é gmove.sbc@gmail.com. Nós temos o site, nós temos o Instagram, a gente está em tudo que é lugar, tá? A gente acabou de entrar até no Telegram só para a gente poder dominar o mundo, entendeu? Então, se comuniquem, estamos aí, beleza? Muito obrigada, eu quero dar os aplausos de novo, porque, cara, é nóis. Muito obrigada pela presença de vocês. Por favor, preencha a avaliação e a gente tem mais live por aí, tá bom? Oi, Lili, que saudade! Lilian, não vai embora, não. Fica por aí, Lilian. Senão você vai apanhar, hein? Depois você corta isso na edição, tá bom, gente? Eu falei que ela ia apanhar.